Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EvoiCast, esse espaço que nós criamos para conhecer histórias reais, trajetórias inspiradoras e os bastidores de quem realmente faz acontecer. E hoje eu tô muito feliz e animada, porque eu vou conversar com uma pessoa incrível, que vem somando muito com o nosso time. Ela faz parte aqui da Evoi, é advogada e tem uma experiência enorme com o consórcio. Seja muito bem-vinda, doutora Regina. Obrigada, Sinaya. Obrigada. E é um grande prazer estar aqui conversando com você. Imagina, o prazer é meu, obviamente. Eu sempre começo os episódios conhecendo a pessoa além do crachá. Então eu quero saber, primeiramente, quem é a Regina fora do local de trabalho. Eu sei que você trabalha muito, vem de longe pra cá, né? Mas eu quero entender um pouquinho mais como é você fora do local de trabalho. Você quer conhecer a Regina no CPF? Exatamente. Eu vou te falar um pouquinho, então. Bom, é uma trajetória longa já, né? Bastante tempo trabalhando com consórcio. Mas eu, nas minhas horas vagas, na minha hora sem crachá, eu geralmente gosto muito de estar em família. Sou bastante família, mas como uma boa sagitariana também que eu sou, eu gosto de uma festa, eu gosto de estar com os amigos, eu gosto de sair para me divertir, eu gosto de cinema, gosto de leitura. Então, assim, eu tenho hábitos que quase todas as pessoas também têm e gostam, né? Gosto de viajar e quem não gosta. Sim, eu amo viajar também. Tento conciliar isso dentro dessa minha rotina, né, de trabalho, porque também eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Então, quando a gente ama o que a gente faz, isso também se torna um prazer, né, se torna uma diversão também. E então, eu tento conciliar isso tudo no meu dia a dia. É óbvio que me sobra mais tempo nos finais de semana. Gosto de estar com a minha família, tenho filhos já crescidos, então não é sempre que eu consigo estar com eles, mas sim com meu marido, e a gente passeia bastante, se diverte bastante. Legal. Agora eu quero saber como começou a sua história com o direito. Por que você escolheu fazer direito? Porque assim, gente, eu vou confessar pra vocês uma coisa, tá? Tem que ter paciência, tem que estudar muito e assim, querendo ou não, tem que saber lidar com as pessoas também, né? Não é só saber as leis, né? Porque o relacionamento no dia a dia com as pessoas, com os casos, né? Com os processos, também precisa ali de uma inteligência. Então, vamos começar do porquê que você escolheu o direito. Como começou a sua história? Começou faz bastante tempo, não vou revelar minha idade, mas faz bastante tempo. Eu comecei a faculdade com 17 anos, então eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. A minha paixão sempre foi o jornalismo, nessa fase da vida, né? Eu achava o máximo ser jornalista, fazer aquelas reportagens que a gente via na TV, e era para esse caminho que eu queria percorrer e trilhar. Eu morava no interior com os meus pais, com a minha família, e tentei uma faculdade pública de jornalismo e não passei, porque eu tinha 17 anos, saí do ensino médio, que naquela época se chamava colegial, e fui fazer vestibular. E não passei. E meu pai, por influência do meu pai, que não era advogado, ele falou assim, ao invés de você ficar parada um ano estudando, por que você não tenta fazer direito, que tem aqui na nossa cidade? Mas alguém da sua família? Ninguém, mas meu pai admirava a profissão. Tá. E aí ele falou, por que você não tenta fazer? Se você não gostar, depois de um ano, você vai fazer o seu jornalismo, vai fazer a sua faculdade de jornalismo. Aí eu parei e pensei, vamos tentar. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu falo que eu sou meio justiceira, mas não é a palavra certa, né? Eu gosto eu luto muito por aquilo que eu acho que é justo, lutar, né? Eu sou briguenta, né? Eu gosto de defender os meus ideais. E eu já tinha essa característica, mas eu achava que ela tinha que ser mais focada para o jornalismo. Uhum. E aí eu fui fazer direito nessa curiosidade, deixa eu ver como vai ser. Só que o que aconteceu no primeiro... E aí eu passei. Passou? Fui fazer a faculdade. Eu morava em Tupã, essa faculdade ficava ali do lado que é em Marília, fui fazer. O primeiro ano eu odiei. Eu falei, não quero isso para mim, de jeito nenhum, não é o que eu quero. Só que quando chegou no final do ano, já no último trimestre do ano, eu conheci um promotor de justiça que estava chegando ali na comarca, na cidade, naquela época. Eu conheci ele através de uma pessoa em comum e ele falou, eu preciso muito de estagiários. Aí eu falei, não, mas eu não quero continuar fazendo direito. Aí ele falou assim, não, mas fica só uns 2 meses até eu conseguir outros, né? Porque eu estou chegando agora na cidade, eu não conheço ninguém e eu preciso muito.
Eu falei, tá bom, vou quebrar seu galho, vou ficar aqui. E fiquei esses 2 meses, acho que foi outubro, novembro, que eu planejava ficar. E em dezembro, época de férias, eu falei, já vou embora, né? Mas eu me apaixonei, porque aí eu vi a prática do direito, né? Ainda que fosse na área penal, porque ele era um promotor de justiça e atuava na área criminal, mas eu me apaixonei pelos casos, por você poder olhar aquilo ali, entender o que aconteceu e defender aquilo que você acredita, né? O promotor de justiça tem muito isso. Ele cria a sua própria convicção e aí ele comanda esse processo dali em diante junto com o juiz. Então, ali eu me apaixonei. E aí, quando chegou no final do ano, depois de 2 meses, eu falei pro meu pai, eu vou continuar. Porque eu achei meu caminho. Ai, E continuei. Então, assim, a faculdade foi por aí. Aí eu fiz toda a faculdade, fazendo estágio no Ministério Público. E depois dali, a partir dali, eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia por pouco tempo e logo migrei para o mundo corporativo. Então, trabalhei no mundo corporativo como advogada dentro do departamento jurídico por mais de 20 anos. E aí também me descobri dentro desse direito empresarial, muito focado no segmento de consórcio. E aí você trabalhou e trabalha bastante na sua área, mas também focada no consórcio, né? Sim. Como que isso entrou assim na sua carreira? Foi Então, como eu te falei, quando eu me formei, eu falei, bom, vou advogar. Na verdade, eu queria prestar concurso público para a Promotoria de Justiça, para o Ministério Público. Mas eu fui advogar por uma questão de necessidade, eu precisava ter um trabalho, me manter, e fui advogar em escritório de advocacia mesmo. Mas não gostei muito daquela rotina de um escritório naquele início de carreira. E eu falei, eu vou começar a procurar emprego em empresas. E eu fui trabalhar na época era uma factory pequena. Fui trabalhar numa factory, mas continuei mandando meus currículos. E logo depois fui chamada por uma administradora de consórcios. Isso faz muito tempo, tá? Foi lá pelos idos de 97. Então foi aí que foi meu primeiro contato no segmento de consórcios. Já era regulado pelo Banco Central, nós já tínhamos aí o Banco Central fiscalizando e regulando o sistema, mas ainda era algo novo, fazia pouco tempo. E aí nós fomos vencendo esses desafios internos de adaptar a administradora, adequar a administradora às novas normas do Banco Central. E eu descobri ali o quanto um advogado pode ser útil para uma empresa, não só defendendo processos judiciais, mas também na área preventiva, consultiva, que é o que eu gosto muito, que é a minha grande paixão, é você poder evitar os problemas, você poder evitar as ações. prevenir realmente. Prevenir É realmente. importante mesmo para a empresa ter um time ali, uma pessoa que a gente pode tirar as nossas dúvidas, né? E se preparar caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, né? Eu falo que essa é a maior missão de um advogado, sabe? É você realmente poder ser um parceiro do negócio, né? Um parceiro de outras áreas, para ajudá-las a caminhar por um caminho que seja mais seguro, legalmente falando, né? Então eu me encontrei ali e a partir dali eu fui conhecendo mais o consórcio e eu falo que consórcio é um bichinho que pica a gente, entra na corrente sanguínea e não sai mais. Já era. Não é? É. Então a gente se apaixona por aquilo que a gente acredita e eu acredito muito no consórcio. Então fui me apaixonando cada dia mais, fui me especializando, fui tendo contato também com outras administradoras, através da BAC, através de comitês que eu participo dentro da BAC. E com isso eu fui crescendo junto com o sistema, né? E foi agregando A gente ainda foi- mais conhecimento. Né? Nós fomos crescendo. E como que isso. como foi a sua chegada aqui para a Evoy? Se você puder contar, Lógico. algum detalhe que te chamou a atenção, por que você escolheu vir fazer parte do nosso time aqui dentro, né? Então, a Evoy surgiu primeiro como uma cliente dentro da minha empresa, prestando serviços tanto jurídicos quanto na área de compliance. E, bom, eu já gostei quando eu entrei na Evoy por esse clima, não só, né, a Evoy é muito linda, né, as instalações dela são muito bonitas, mas também pelo clima que existe aqui dentro entre as pessoas, que é um clima muito aconchegante, de muito carinho, de muita atenção. As pessoas
estão sempre com um sorriso no rosto. Então isso já me chamou a atenção, porque não são todas as empresas, Cimeia, que têm essa característica, muito pelo contrário. Existem empresas que as pessoas parecem que estão mal-humoradas, infelizmente, né? Eu, graças a Deus, não trabalhei em nenhuma assim, mas existem. E aí, isso me chamou muito a atenção. Depois, conhecendo o Marcelo, conhecendo a equipe, eu vi também o brilho nos olhos dessas pessoas, no sentido de querer atingir algo muito maior do que já é, porque ela já está em um crescimento muito grande, mas a gente sabe que o plano, os planejamentos é para que ela ainda seja muito maior. E eu acredito nesse sonho, eu acredito nesse futuro da Evoy. Então, como eu gosto muito de desafios também, eu falei, eu quero participar disso. Uhum. E aí, prestando serviços para a Evoy, eu fui me envolvendo cada vez mais, conhecendo um pouco mais dos projetos da Evoy, e por consequência, eu quis participar. Então, quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes e vim mesmo. E você gosta, por exemplo, eu fico meio assim pra falar com você. Por doutora quê? Regina. Eu não sei se eu chamo Regina ou doutora Regina. Não, eu falo que é Regina. É Regina. É Regina. Então eu vou falar Regina. É Regina, porque assim, eu falo que eu sou doutora Regina se eu tô atendendo um cliente externo, que não me conhece. É Regina. Mas nós somos colegas. Eu chamo doutora Regis. Pode Só eu. falar. Ninguém pode chamar ela aqui doutora Regis, sabe? Ô, doutora, agora... Fala. Doutora, ó. Oi, ó. Regina, agora deixa eu te falar uma coisa Sim. pessoalmente, tá? Pode. Que eu não tive a oportunidade de falar ainda, mas eu já falei pro Marcelo já. Quando eu olho pra você, eu vejo simplicidade. Eu gosto de ter você aqui. A sua presença faz bem aqui, né, Evoy? Eu gosto de você. Simples assim. Não sei explicar, sabe? Ela é toda chique e tal, doutora Regina. Mas quando eu olho pra você, eu vejo simplicidade e vontade. Sim. Eu vejo isso, sabe? Que bom. Então é muito especial ter você aqui comigo. Eu ter fico você muito com a gente. feliz, né? Eu De fico verdade. muito feliz que realmente eu faço questão de manter essa minha essência. Eu vim de uma infância, como muita gente, né? Ou quase todas as pessoas, muito humilde. Lutei muito, estudei em escolas públicas, fiz faculdade tendo que trabalhar junto e lutando muito. E quando comecei no consórcio, comecei também lá de baixo, né? Fazendo tudo. Eu falo que dentro de um departamento jurídico eu sei fazer desde um cadastramento básico de processo que um auxiliar faz, até outras funções. Então, assim, mas sempre querendo manter minha essência, sempre lembrando de onde eu vim. Então, eu fico feliz. Se eu estou transparecendo isso de alguma forma, eu fico feliz. Você tá e sem muito esforço. E eu acho legal também, e vale a pena destacar aqui nesse vídeo, é que assim, eu defendo muito as mulheres. Eu defendo todo mundo, tá, gente? Mas é que assim, quando eu vejo uma mulher potente, sabe? Uma pessoa na liderança, sabe? Eu fico tão... Eu não sou a pessoa, mas eu fico tão feliz por ela, porque eu vejo que a pessoa lutou, acreditou em si mesmo, sabe? Pra chegar até aqui. Eu acho isso muito legal nas mulheres aqui da Evoy e todas as mulheres que eu acompanho, que eu admiro, sabe? Então, parabéns. Parabéns pela sua trajetória. Eu agradeço. Excelente. Obrigada, fico feliz. Então, você falou que o que mais te motiva é desafios, Eu gosto. não é isso? E teve algum momento na sua trajetória, da sua profissão, que você sentiu um super orgulho de você? Por exemplo, aquele momento que você falou assim, poxa, eu arrasei. Eu tô super pronta, eu arrasei. Alguma coisa, assim, algum ponto que você tem muito orgulho? Eu tenho muito orgulho dessa trajetória como um todo. Quando eu olho aquela menina que entrou no sistema de consórcio, eu tinha 20 e pouquinhos anos, que não conhecia nada. E quando você olha pelo retrovisor da vida, né, e você fala, poxa, que legal. Hoje eu vejo que eu construí uma trajetória profissional que é bacana, que me levou a um crescimento profissional, independente de título, tá? Porque título não é o mais importante, mas me enriqueceu como pessoa, como profissional que eu sou. Então hoje eu tenho orgulho de poder falar sobre consórcio com o conhecimento que eu tenho, por conta desses anos todos que eu aproveitei em cada momento para conhecer mais. Eu sou muito curiosa, Cimeia. Então, assim, se você vai falar de um assunto que eu não sei, óbvio, você muitas vezes é especialista, eu não, mas eu vou procurar saber um pouquinho mais sobre aquilo. Então, eu vou pesquisar. Eu sou esse tipo de pessoa que eu acho que
O estudo cabe em todo lugar e a qualquer momento. Não importa a idade que você tenha, não importa o momento profissional que você está, não importa o momento de vida que você está. É muito importante você estar sempre estudando e conhecendo aquilo que é diferente da sua rotina. Os outros desafios que as pessoas enfrentam. Então, por ser assim, eu acho que eu não tenho um momento específico. Profissionalmente, não. Pessoalmente, sim. Profissionalmente não, mas eu tenho orgulho da minha trajetória, isso eu tenho sim. Isso é muito importante. Quem trabalha com direito tem realmente uma rotina muito intensa. E como você faz para cuidar da sua saúde mental? Porque, querendo ou não, né, são vários casos, várias histórias diferentes. Como que você faz para cuidar da sua saúde mental e não se deixar levar, né, ali no pessoal? Não pirar, né? Não pirar, é. O que você faz? Esse eu acho que é um grande desafio da humanidade, né? Não é só de quem é advogado. É óbvio que o advogado, de regra, ele trabalha para resolver problemas. Então, ele não trabalha com aquilo que é tão prazeroso para outras pessoas. Para nós mas tem uma carga, tem um peso, e isso influencia também. Mas o que eu faço? O que eu busco fazer? Em primeiro lugar, eu busco a minha espiritualidade. Isso para mim é essencial. Mais do que terapia é muito importante também, mas assim, mais do que terapia, se você não olhar para dentro de si e não buscar naquilo que você acredita, naquilo que realmente você acredita que vai além daquilo que nós vemos, do que os nossos olhos conseguem enxergar, não faz sentido a vida, né? Ela é muito rasa, ela é muito efêmera, ela passa logo. Então eu acredito em Deus, eu acredito que a gente precisa, obviamente, fazer a nossa parte, mas existe uma condução por Ele, principalmente quando você entrega. Então, para mim, o mais desafiador é essa entrega, porque eu sou muito pilhada. Às vezes as pessoas falam, você parece tão calma. É, eu falo, parece então, mesmo. Você acha? Acho. Mas não sou. Se você conversar com meu marido, ele vai te falar. É assim, não sou, eu sou muito pilhada, eu tenho dificuldade de relaxar à noite, eu tenho dificuldade de dormir. Então, eu tento fazer essa volta para mim mesma à noite. Então, eu tenho um ritual de rezar, de fazer oração, de olhar para dentro, de buscar relaxar. Faço terapia também, mas, enfim, eu vou buscando esses encontros comigo mesma, porque no fim é isso que é a nossa essência, né? É olhar para dentro. Para fora é muito legal, muito bonito, mas se você não cuidar do teu interior, nada funciona. Eu falo que para você estar até, não digo bonita, mas para você estar, como você diz, elegante, você tem que estar bem por dentro. Porque senão você não reflete isso que está dentro de você. Exatamente. Acho que é isso. Isso, arrasou. Regina, e se você tivesse que resumir toda essa sua caminhada em apenas uma palavra, qual seria essa palavra que você escolheria? É difícil, mas eu acho que é resiliência. A gente, quando vai amadurecendo mais, a gente vai vendo o quanto que a gente precisa ser resiliente diante dos desafios, diante das incertezas, diante do mundo que oferece tantos perigos também, tantas oportunidades, mas enfim. E a gente precisa ser resiliente e seguir em frente naquilo que a gente quer. É isso. E eu acredito também, eu já tive também muitas experiências na minha vida, um dia eu conto pra vocês, mas é muito louco. Tá. Resiliência é uma palavra realmente muito forte. E quando a gente se torna uma pessoa resiliente, quer dizer que a gente foi muito corajosa. Pra cair, levantar, Sim. né, desviar. Isso é ser resiliente. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui. E a resiliência realmente é um ponto muito importante. É não desistir, Não né? desistir. Não desistir. Eu acho que a coragem, ela acontece na medida em que você não desiste. Que você não aceita desistir. Desistir não faz parte do seu vocabulário. Exato. Exatamente. E aí você se torna resiliente. Acho que é isso. Tá ótimo. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos falar sobre a sua experiência assim, com o consórcio, um papo leve, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre o consórcio. Na sua visão, qual é o maior mito que as pessoas acreditam sobre o consórcio? Qual é o maior mito? Tem alguns mitos, mas eu acho que o maior mito ainda são as pessoas que acham que o consórcio não é um bom negócio porque depende de sorte, só de sorte.
eu tenho que ficar lá esperando para ser contemplado. E não é, né? Nós sabemos que o consórcio, você sim tem a questão do sorteio, e o sorteio, como o próprio nome diz, é a sorte. Mas você também tem o lance, e você tem estratégias que podem ser adotadas e que facilitam um planejamento financeiro. E eu acho que o mais importante é que o consórcio, você sendo contemplado, aguardando, né, ser contemplado, por sorteio ou por lance, você está investindo o seu dinheiro. Você falou a palavra certa, né? Investindo. E, infelizmente, nós, brasileiros, vamos falar assim, nós não fomos educados para investir, para poupar, para guardar. Na verdade, nós não fomos educados para ter uma gerência financeira dos seus próprios recursos, né? A tal da educação financeira. Não existe talvez hoje já existem algumas escolas, mas não existia nas escolas até bem pouco tempo atrás. Então, essa ideia de você investir, poupar, ou mesmo se programar, né? Eu acho que essa palavra, se programar. Eu tenho aquela história, tem uma música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você precisa se programar. Talvez o que você programou possa ou não acontecer, vai depender de vários fatores. Eu estou falando como um todo, não estou falando no consórcio. Mas é importante você ter uma programação. E nessa programação que o consórcio se encaixa muito bem. Então, o consórcio não é algo que dependa só da sorte. Ele depende de uma racionalidade. O que eu quero? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Quando que eu vou conseguir? Então, eu vou começar agora a construir, a pôr um tijolinho de cada vez nessa minha casa que eu vou adquirir no futuro. É isso. Então, consórcio é isso. E muitas pessoas ainda não veem assim. Mas eu acho que está mudando, tá? Eu acho que esse panorama começa a mudar de uns tempos para cá e acredito que vai mudar ainda mais. E na sua opinião, o que o cliente precisa entender para se sentir mais seguro ao entrar num grupo de consórcio? Bom, ele precisa primeiro verificar em qual administradora que ele está ingressando. Então, precisa ser uma administradora autorizada pelo Banco Central. Ainda existem casos em que pessoas falam, eu tenho uma administradora, mas não é autorizada pelo Banco Central. Isso não é consórcio. Então, essa é a primeira coisa. Depois, ele precisa entender um pouquinho das regras, como funciona o consórcio. Isso, um vendedor vai poder explicar, mas também o próprio contrato. E eu tenho que falar isso, como advogada, eu preciso falar. Eu tô aqui me coçando. Eu tô me coçando e eu vou aproveitar que eu estou com uma advogada, a própria da administradora Evoy, para dizer, leia o contrato. Leia o contrato. Leia o contrato quantas vezes for necessário. Tire todas as suas dúvidas com o vendedor, não é? Sim. E você tem vários canais de atendimento. Você pode falar com o vendedor, você pode ligar na administradora, você leia o contrato. Existe o site da própria BAC, o site da Evoy, que também tem tantas explicações. Então, tem vários canais que você pode se informar, com informações oficiais, né? Não é a informação paralela. Mas você precisa entender como ele funciona. Até para que você possa aproveitar todas as possibilidades que ele te dá. Exatamente. Né? Tem gente que entra, por exemplo, num consórcio de serviços e não sabe tudo que pode comprar através do consórcio de serviços. É muita coisa. É uma infinidade. Né? Então é importante você ler o contrato, sim. Tem outra pergunta aqui. Vamos lá. Como o jurídico ajuda o cliente e também a equipe comercial no dia a dia? Em primeiro lugar, eu sou muito adepta a desmistificar um pouco a figura do advogado, né? Tem gente que, por isso que eu falo, eu não quero que me chame de doutora, porque tem gente que coloca o advogado num pedestal, nossa, é doutor. Não, eu sou uma pessoa igual qualquer outra. Então, por quê? Porque eu trabalho numa equipe, né, na equipe Evoy, junto com o time todo, para poder ajudar todas as áreas internas em todas as suas dúvidas relacionadas à legislação, lógico. Se pode ou não pode fazer alguma coisa, se a lei permite, não permite. Então, nesse ponto, o advogado de uma administradora de consórcios ou de qualquer empresa, ele tem que agir preventivamente. Ele tem que ser muito mais consultivo, que é aquele advogado consultor, que dá uma consultoria mesmo, que responde a uma pergunta, que faz um parecer jurídico. Esse é o advogado consultivo. Nossa, eu achava, olha eu que eu achava, gente. Eu achava que tinha que ter um advogado, tá? Porque se acontecer alguma coisa, vai lá.
não antes. Também. Só que o advogado que resolve os problemas, quando acontece alguma coisa, que vai lá defender a empresa ou a pessoa numa ação, o problema já está instalado. Aí é bem mais complicado. É mais complicado, porque aí você depende de vários fatores. Então você depende do juiz, das provas, da outra parte. Você não depende só de você. Uhum. Quando você ainda não tem um problema, você pode contar com a ajuda de um advogado para te dar um direcionamento mais seguro. Sim. E você não errar. E não gerar o problema. Então, essa é a grande sacada. Eu acho que essa é a grande atividade de um advogado dentro de uma empresa. E os problemas, óbvio, podem acontecer. Porque às vezes não dependem só de você. Mas quando acontecerem, se você tem ali já uma estrutura que foi programada, que foi a melhor opção ali em termos de mais seguros, de proteção à lei mesmo, você vai estar mais tranquila também para se defender. Então, eu acho que esse é o grande ponto, o advogado pode ajudar muito nesse sentido. Inclusive, eu quero também destacar aqui, todos os meses aqui na Evoy, nós fazemos uma apresentação de resultados, toda a liderança apresenta os resultados do seu time, apresenta novos projetos, enfim. E eu saí antes do término, né? Sempre. Mas eu assisti a sua apresentação. E aí eu não sei se eu te dei parabéns, se não, vou dar parabéns agora. Eu amei, falei pro Marcelo, nossa, gostei muito da apresentação da doutora Regina, falei assim, porque ela mostrou todas as fases de um processo. E o processo, E a gente, que tá do outro lado, não tem essa noção. A gente só quer que resolva. Que resolva. Por que não resolve? Por que demora? Por que demora? E ela mostrou todas as fases, e eu achei super importante para nós aqui da administradora, como também para qualquer pessoa que está pensando em contratar um time, né, de advogados. É muito importante para sua empresa e até para o cliente também, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa é importante. E é importante que o advogado fale numa linguagem que todos entendam, porque o direito ainda tem uma linguagem muito técnica, né? Então, se a gente começar a conversar advogado para advogado, talvez nem todo mundo consiga entender alguns termos. O que é importante, por isso que eu falo de desmistificar um pouco, é importante que a gente seja acessível, seja compreendido pelos demais, que não são advogados. É a mesma coisa que eu conversar com alguém de tecnologia e a pessoa começar a vir com aqueles termos de tecnologia que eu não entendo nada. Então, para que a gente tenha ali uma informação que tenha uma finalidade que seja realmente útil para a pessoa, eu tenho que facilitar essa comunicação. Então, é importante ter um advogado, sim, que vai te ajudar e que vai te explicar como é o melhor meio, o melhor caminho a ser seguido numa linguagem fácil, acessível e sem muito juridiquês que a gente fala. Juridiquês. É o juridiquês. Tá ótimo. Então, eu quero agradecer a sua participação no nosso episódio do EvoyCast e dizer que foi especial demais ter você nessa conversa e dizer pro pessoal de casa como é importante nós conhecermos as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, às vezes, no dia a dia, a gente só conhece a doutora Regina. E hoje, nós conhecemos a Regina, de fato. Um ser humano incrível e que eu amo trabalhar com ela, gente. Eu sou fã, não posso ficar falando muito. Muito obrigada. Eu que agradeço, Simé. Obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz de poder dar essa entrevista. Ainda mais para você, porque não tem como eu não me sentir leve, não me sentir à vontade com você, você tem esse dom de deixar as pessoas bem à vontade, isso é muito bacana, muito legal. Fico muito feliz, estou muito feliz por essa fase da minha vida, estou muito feliz de estar aqui com vocês, me identifico com cada um, por isso que eu gosto da alegria das pessoas aqui, porque eu também gosto, sou alegre e gosto de estar sempre sorrindo, e fico muito feliz, e assim, agradeço também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa carreira, né, do direito, talvez para quem esteja assistindo e também esteja em dúvida. É uma carreira que eu particularmente amo de paixão, não me arrependo de ter seguido e recomendo, viu? Acho que vale muito a pena, mesmo que se você não exerça, mas vale muito a pena. Ok, obrigada. Então, até o nosso próximo episódio. Chega junto!